Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos livrado de todo mal, Senhor. Livra de todo mal cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Toca no coração dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Diga isso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos que nos acompanham no livro de João, no capítulo 21, a partir do verso 15. E nós estaremos tratando um pouco na meditação da palavra dessa noite com o tema Jesus jamais desiste de você. A leitura que nós iremos fazer, ela vai retratar um pouco sobre esse encontro que Jesus teve com Pedro e com os outros discípulos, e vamos ver alguns questionamentos que o Senhor Jesus respondeu e algumas coisas que ele tratou desses discípulos que ele chamou.
Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E Pedro ele ficou um pouco magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e a outras pessoas, e ela vestirá você e levará você para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Então ele disse: segue-me. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos dê um direcionamento sobre a sua palavra e venha esclarecer aquilo que Ele quer tratar nessa noite com cada um de nós. Pai soberano, graças nós te damos, meu Deus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito e proporcionado a cada um dos teus filhos. Nós reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus. Nós reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo nesse momento nos dê conhecimento e sabedoria, discernimento da tua palavra, para que assim, meu Deus, possamos expressar, Pai, aquilo que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração, Pai. Permanece conosco nessa noite, meu Deus, e abre o nosso entendimento e que venha falar com o nosso coração aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que não seja a minha vontade, que não seja aquilo que eu espero, mas que seja aquilo que cada um dos teus filhos necessite nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Está localizado lá no livro de João, a partir do capítulo 21. E se os irmãos tiverem a curiosidade de saber um pouco mais sobre ele, especificamente sobre esse tratamento que Jesus ele acaba trazendo à vida de Pedro, eu queria trazer alguns fatos para a gente poder relembrar e o porquê que Jesus ele fez isso com Pedro. A gente sabe que no dia que Jesus ele foi preso, que ele foi traído, Pedro também estava com ele. Mas alguns fatos que Jesus acaba narrando para Pedro, em destaque o momento em que ele disse que ia ser traído, que algumas pessoas iam levar ele, que ele ia morrer. E Pedro, ele era um daqueles que tinham, acredito que, os seus sentimentos à flor da pele. Pedro era um discípulo no qual ele expressava, ele não pensava muito, mas ele tinha muitas reações. É o famoso pavio curto. E Pedro ele tinha muita pouca paciência nesse quesito de expressar suas opiniões, de falar a respeito de alguma coisa. E nesse momento, Pedro, da sua vida, Jesus diz a Pedro: olha Pedro, eu vou para um lugar onde você não pode ir. E Pedro diz para ele assim: não, Jesus, para onde o Senhor for eu vou. Se for até possível morrer com o Senhor, eu morrerei. E Jesus diz assim: Pedro, essa noite, quando o galo cantar pela terceira vez, Pedro, você vai estar me negando. E naquele exato momento, Jesus já estava dando a Pedro a possibilidade de ele ser mais atento, de refletir naquilo que ele tinha que fazer. E é interessante que quando Jesus ele foi pego, quando Judas o traiu, a primeira pessoa que esboça uma reação foi justamente Pedro. Ao sacar sua espada, ele decepou a orelha do sacerdote, do ajudante do sacerdote.
E Jesus repreende ele naquele momento novamente, dizendo que se fosse necessário, e se ele quisesse, ele oraria a Deus e Deus enviaria um exército de anjos para poder defendê-lo. Só que ainda não era chegada a hora, aquele momento, Jesus ele precisava cumprir o seu chamado. Mas veja só, Pedro naquele instante, ele começou a seguir a Jesus de longe. Chega próximo ao pátio do templo, ao pátio onde Jesus ele tinha sido levado. E o que é que Pedro faz? Uma das pessoas vê ele lá e diz: você é um deles, você se parece com eles. E ele nega a primeira vez, se aproximando e passando o portão para poder ver Jesus mais de perto. Uma mulher o identifica e diz: você se veste como um dos seguidores dele. E Pedro novamente nega a Jesus. E aí novamente Pedro nega pela terceira vez e o galo começa a cantar. Nesse momento, Pedro lembra das palavras de Jesus, que ele o negaria 3 vezes assim que o galo cantasse. E aí vem esse texto. Se você analisar um pouco antes, no capítulo 21, logo no primeiro texto, no primeiro versículo, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos, e outros 2 discípulos. E Pedro lhe diz assim: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então perguntou: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles responderam que não. Eles responderam que não tinham nada para comer. E disse: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a grande quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro, ouvindo isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Observe que Jesus, ele naquele momento, ele começou a tratar a Pedro. E aí veja que após a morte de Jesus, Pedro ele foi um daqueles que não estava mais presente. Ele estava seguindo, meio que afastado. E aí no momento que Jesus ele ressuscita, que as mulheres vão até o túmulo, ele diz assim: vai, avisa a Pedro e aos outros que eu ressuscitei. Jesus ele sabia da intenção do coração de Pedro. Jesus ele também sabia que Pedro estava desmotivado, que estava envergonhado. Imagine que naquela época, irmãos, a palavra de um homem ela tinha o seu valor. E Pedro tinha, de certa forma, dado a sua palavra para Jesus de que não deixaria, que não negaria. Mas, em contrapartida a isso, Deus ele conhece o nosso coração, Ele sabe que cada um de nós necessitamos. Com Pedro não foi diferente. Mas veja que coisa interessante. Primeiro, Jesus ele alimenta. Observe que ele pergunta para os discípulos se eles tinham algo para comer. E eles responderam que não tinha. Então Jesus ele providencia aquilo ali. Tanto é que quando eles desembarcam, já tem lá pão e peixe sobre as abas, sobre a fogueira, sobre a brasa, na verdade. E aí é nesse momento que Jesus ele começa a tratar. E aí Jesus ele primeiro quebra aquela questão, aquele medo que talvez Pedro tivesse naquele momento. E devido a isso, Jesus ele começa a tratá-lo. Primeiro ele alimentou. Depois que Jesus o alimentou, parece que do nada vem a interrogação: Pedro, você me ama?
Veja, primeiro Jesus alimenta, depois ele começa a tratar Pedro. A tratar justamente na onde ele caiu, onde ele deixou de fazer. Porque o fato de Pedro voltar a pescar junto com os outros discípulos nos traz a ideia de que ele tinha de certa forma deixado o ministério de lado. Mas Jesus vem para resgatar, porque ele não desiste de você, ele não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de nenhum dos discípulos, ele não desistiu nem daquele ladrão que estava ao seu lado lá na cruz. Jesus, ele jamais desiste de você. E aí ele primeiro alimenta Pedro. Após alimentá-lo, Jesus começa a tratar a sua ferida. Mas é interessante que as traduções que nós temos desse texto, elas nos remetem justamente a esse tratamento com Jesus. Esse tratamento que Pedro ele precisava sofrer para que assim ele pudesse dar seguimento ao seu ministério. Depois de alimentá-lo, Jesus começa a tratar a ferida que Pedro existia dentro dele. Pedro, você me ama mais do que a estes? Porque na ocasião anterior, aquela onde Jesus ele estava, ele disse: Senhor, para onde é que o Senhor for, eu irei. Se for possível, eu até morrerei com o Senhor. E Jesus ele vai justamente na ferida de Pedro. Ele vai justamente tratá-lo onde ele caiu. Quem sabe, irmão, Deus está querendo tratar você na onde você tem caído. Quem sabe as dificuldades, as tribulações têm vindo para a sua vida para que você possa começar a reconhecer que sem Jesus você não é nada. Observe que na pesca eles não pescaram nada, não pegaram nada a noite inteira, mas mediante a palavra de Jesus foi que eles voltaram a ter sucesso na sua pescaria. Talvez o que falta na sua vida para que tudo comece a dar certo é Jesus estar em primeiro lugar. É você não desistir de Jesus, porque Ele não desiste de você. Simplesmente Jesus ele começa a alimentar Pedro, depois ele começa seu tratamento perguntando naquilo que ele havia declarado com tanta convicção e certeza, que a ponto de alguém entregar a sua vida por alguém tem que ter muito amor. E Jesus ele começa a tratá-lo dizendo assim: já que você me ama mais do que a esse, Pedro. E Pedro para e pensa: Senhor, veja a resposta dele. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai começar a lembrar ele para que foi que ele chamou. Diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Quem sabe Deus ele não está querendo que você se lembre para que foi que ele te chamou. Porque ele não desiste de você, irmão. Ele está a todo momento querendo resgatar a sua vida, resgatar a sua casa, resgatar a sua família. E para que isso aconteça, é necessário que você dê a ele essa oportunidade. Mas Jesus alimentou a Pedro, começou a tratá-lo. E da segunda vez ele pergunta: Pedro, você me ama mais do que a estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Não é mais aquele Pedro afoito que responde: sim, eu amo sim. Mas pelo contrário, Pedro começa a reconhecer que sem Jesus na vida dele, ele não amaria. Sem aquele Jesus presente, ele não teria força para declarar isso. E observe que na terceira vez Pedro ele fica um pouco triste. Por que Pedro ele fica triste na pergunta de Jesus? Por que será que ele se entristeceu, segundo a Bíblia, ao Jesus perguntar pela terceira vez? E ele responde: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo. Mas um detalhe interessante, irmão, a respeito disso que Pedro ele acaba relatando diante dos olhos dos outros discípulos, é algo que mexe com a sua estrutura. Porque Jesus ele estava tratando na ferida onde doía. Quantas vezes Pedro ele negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes ele teve que confessar esse amor diante dos homens e da sociedade? 3 vezes, para que assim fosse reafirmado o chamado dele. Quantas vezes Jesus diz a ele para que ele venha justamente pegar o seu ministério de volta, apacenta as minhas ovelhas? 3 vezes também.
Então, Jesus ele acaba tratando Pedro na área que ele tinha, na sua fome, trata na ferida e envia Pedro para a obra que ele já tinha chamado ele para fazer. Mas se você for observar esse texto no grego, ele vai trazer uma conotação diferente. Ele vai trazer uma explicação um pouco diferente da que a gente está acostumada. Na verdade, Jesus pergunta a Pedro ali outra coisa. E aí o amor ágape é o amor que há entre Deus e os seres humanos. É o amor incondicional. Quando Jesus pergunta assim: Pedro, tu me ágape? Tu tem um amor incondicional por mim, Pedro? E Pedro responde: Senhor, eu te filéu. E é interessante que essa expressão de Pedro a gente vai conseguir compreender mais à frente, se você tiver uma tradução grega para essa palavra. Se você for pesquisar um pouco mais a fundo. E aí Jesus ele pergunta: Pedro, tu me ágape? E ele diz: Senhor, eu te filéu. Mas o que isso quer dizer, irmão? Ele pergunta: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde para ele: não, Senhor. O Senhor sabe que eu só amo ao Senhor como um irmão, como alguém que... Como a esses que estão aqui comigo. Na segunda pergunta ele diz assim: Pedro, tu me ágape mais do que esses que estão aqui? E Pedro vai dizer: Senhor, te filéu. E aí pela terceira vez, quando Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me filéu? Aí você vê que Pedro ele fica chateado, porque foi as duas coisas que ele respondeu nas perguntas anteriores. Mas Jesus queria justamente mostrar a Pedro e a tratá-lo. E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Jesus diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Talvez, irmãos, você precisa ser alimentado por Jesus, ser tratado por Ele, para que assim você venha assumir o seu ministério. Jesus não desistiu de Pedro, Ele não desiste de você. Nós somos pessoas falhas, muitas das vezes somos pecadores, mas Jesus ele pagou o preço por nós e Ele quer resgatar a nossa família, Ele quer resgatar a nossa casa. Dê uma chance para Jesus. Ele não desistiu de você. Ele te alimenta, Ele trata a sua ferida e Ele te envia para você resgatar outras pessoas. Não perca o seu ministério. Não desista do seu ministério. Não desista daquilo, não desista da sua família. Não desista do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Não desista dos seus amigos. Porque Jesus ele não desiste de nós, Ele não quer que a gente desista das pessoas. Ele quer nos usar como instrumento para resgatar essas vidas, para restaurá-las. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar na brecha como adoradores. Nessa meditação da palavra, irmãos, nós entendemos que Jesus ele trata, Ele alimenta e Ele envia. Assim como Ele tratou a Pedro, Ele alimentou e Ele enviou para fazer a obra. E se hoje nós conhecemos essa palavra, foi porque pessoas como Pedro deram ouvidos à voz de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Jesus jamais desiste de você. Então não desista dele. Dê uma chance para que Ele possa transformar e restaurar a sua vida, sua casa e sua família. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Eu queria orar por você nesse momento, para que Deus ele continue a abrir seu entendimento, para que você possa dar uma chance para Ele. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que ouviram essa palavra nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha trazer a elas, meu Deus, um convencimento e que possa essa palavra transformar a vida delas, Pai. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores e que necessitamos da Tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda para que cada momento, Pai, possamos estar com o nosso coração fixados no Senhor, com nossos olhos atentos naquilo que o Senhor tem preparado para nós e com o nosso coração sensível para ouvir a Tua voz. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Dá uma noite de tranquilidade, de paz e que Teu Espírito Santo possa conduzi-los onde quer que eles estejam. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Fique com Deus, que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite, que você possa não desistir de Jesus, porque Ele jamais desiste de você. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.